Ok, gente, vamos lá. Aula aí 16. Para quem acompanhou a aula anterior, deve ter gostado, né, da explicação sobre o processo administrativo. Então estamos aí na aula 16, ou terceira aula do módulo Infrações e Penalidades. Ok? Vamos lá, está aí o e-mail. Se precisar postar dúvidas, estejam à vontade. Vamos lá. Nós vamos falar nessa etapa sobre as punições que podem ser aplicadas em caso de cometimento de infrações. Essas punições são divididas em penalidades e medidas administrativas. Vocês vão ver que nós temos aqui algumas penalidades, algumas medidas administrativas, já vou mostrar para vocês, mas muito importante saber separar um grupo do outro. Isso vai fazer toda a diferença na hora de vocês resolverem questões sobre infrações de trânsito na prova de vocês. Prestem muita atenção no que vai ser falado aqui agora. As penalidades são 7. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da permissão para dirigir, cassação da habilitação, e curso ou frequência obrigatória em curso de reciclagem. As medidas administrativas também são 7. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento da documentação do veículo, seja ela ou ele o CRLV ou CRV, recolhimento de animais, realização de teste de alcoolemia, transbordo do excesso de carga. Dica importante, prestem atenção, muito importante essa dica. As medidas administrativas começam com as letras R ou T. Observem, retenção, remoção, recolhimento, recolhimento e transbordo. No que isso vai nos ajudar? Vocês vão ver que na hora da prova, tem questões que pede para você assinalar quais as penalidades aplicadas. Aí na alternativa A cai lá, multa e remoção do veículo. Vejam, se a questão pediu penalidades, não pode ocorrer ali uma remoção do veículo. Remoção começa com a letra R. Começou com a letra R, não é penalidade, é medida administrativa. As penalidades estão do lado de cá. Vocês vão ver na hora de resolver as questões, né? Logo eu devo estar postando aí algumas aulas de resolução de questões. Vocês vão ver o quanto isso vai ajudar vocês. Estejam, então, muito atentos a isso. Se a questão pediu quais medidas administrativas, é só observar aquelas que começam com R ou T. Se pediu quais penalidades, obviamente são aquelas que não começam com a letra R ou com a letra T. Ok? Nos próximos slides aí nós vamos estar mostrando para vocês cada uma dessas punições. A princípio nós vamos ver aqui, o agente de trânsito deverá, quando e conforme previsto em lei, aplicar a respectiva medida administrativa com a finalidade de sanar a irregularidade. Vejam, o agente de trânsito flagrou o condutor cometendo a infração, preencheu a autuação e ele precisa, juntamente com essa autuação, aplicar uma medida caso seja necessário. Quando é que seria necessária a aplicação de uma medida administrativa? Vamos pensar. Um condutor, por exemplo, que consta em sua habilitação o uso obrigatório de lentes corretivas ou óculos. O agente de trânsito abordou esse condutor e, no momento da fiscalização, observou que na sua habilitação consta a obrigatoriedade do uso de lentes corretivas e, ao mesmo tempo, esse condutor não estava usando as lentes corretivas. Muito bem, isso constitui infração de trânsito, passível de ser autuado, autuação essa que pode ser convertida em multa no final do processo. Mas vejam, se o agente de trânsito autuar, entregar para esse condutor a autuação, a cópia da autuação, e deixá-lo sair dali conduzindo o veículo, o problema terá persistido, o problema não terá sido resolvido. Então é para isso que servem
as medidas administrativas, ok? Qual medida administrativa a gente aplicaria nesse caso que eu acabei de hipotetizar? Seria a retenção do veículo. O que o agente vai fazer? Olha, senhor condutor, o senhor está autuado pela infração de não utilizar as lentes corretivas e o seu veículo está retido. Observem que a retenção é manter o veículo no local até que o senhor providencie o óculos ou alguém habilitado para poder tirar o veículo. Eu não posso permitir que o senhor saia daqui conduzindo esse veículo, pois, se assim for, eu estarei permitindo que a infração continue, que ela persista. Ok? Outro exemplo, um veículo estacionado em frente à garagem, o agente de trânsito flagrou, autuou e vai deixar o veículo em frente à garagem? Obviamente que ele não vai poder fazer isso, ele tem que providenciar a remoção desse veículo, remover o veículo, retirar o veículo de frente à garagem. Ok? Muito bem, então nós vamos ver aí ao longo das próximas aulas ou dos próximos slides como é e quando é que o agente de trânsito deve e pode lançar mão dessas medidas administrativas com a finalidade de sanar a irregularidade, resolver a irregularidade. Ok? Bom, então já falando aí da primeira penalidade prevista, né? Só voltando aqui na tela anterior, a primeira penalidade é a advertência por escrito. Então, nós vamos falar então da advertência por escrito. O que é a advertência por escrito? A advertência por escrito é uma punição que pode ser aplicada com um efeito educativo. Olha, trata-se de uma punição com efeito educativo. Por que efeito educativo? Porque na advertência por escrito, a gente não paga nada. Não tem nenhum valor a pagar. Não é igual a multa que você vai pagar um valor por ela. Também não é registrada nenhuma pontuação no seu prontuário quando acontece a advertência por escrito. Certo? Parece muito bom para ser verdade. O que tem de errado nisso aí? Nada. O problema é que pouquíssimos condutores, pouquíssimos, sabem desse recurso. Certo? Claro que nem todas as infrações ou nem todas as situações permitem, né, que o condutor requeira da autoridade a conversão da multa em advertência. Né? Mas aí vem, quando é então que pode ocorrer essa conversão? Ó, a penalidade de multa poderá ser convertida em advertência por escrito se a infração cometida for de natureza leve ou média e o infrator não for reincidente em infrações nos últimos 12 meses. Então vejam bem, se você cometeu uma infração leve ou média e você não tem nenhuma infração no seu prontuário, você, ao invés de ficar tentando montar recurso para remeter a Jari, você poderia tentar algo bem mais simples, que é solicitar à autoridade de trânsito a conversão da multa em advertência por escrito. Certo? Isso tem sido alvo de pergunta em prova constantemente, frequentemente. Como é que essa pergunta tem caído em prova? Da seguinte forma: quando é que quando é que uma penalidade de multa pode ser convertida em advertência por escrito? A resposta é: quando a infração for leve ou média, não sendo o infrator reincidente nos últimos 12 meses. Ok? Então, ótimo. Agora que vocês já sabem disso, estejam atentos a isso e, dentro da medida possível, vamos tentar aí estar orientando amigos, parentes, ou até mesmo se acontecer com você, sobre essa hipótese, essa possibilidade de solicitar à autoridade de trânsito a conversão da penalidade de multa em advertência por escrito. Muito bem, a segunda penalidade prevista é a multa. A multa é aplicada conforme a natureza da infração. Essa natureza da infração é a gravidade da infração. Observem que nós temos aí infrações de natureza leve, média, grave e gravíssima. Para cada uma delas existe uma pontuação. Na leve nós temos aí 3 pontos que podem ser registrados no prontuário. Na média 4 pontos, na grave 5, na gravíssima 7. Decorem isso. Isso com certeza é alvo de pergunta em prova. Já o valor, que aqui está representado em UFIR,
Poderia ter sido representado também em reais, mas aqui eu preferi ou optei por representar em UFIR. O valor não tem sido perguntado em prova, tá joia? Coloquei aqui para fins de curiosidade, tá? Caso os senhores queiram saber qual o valor da multa, por exemplo, você tomou uma multa aí por conduzir o veículo sem cinto de segurança, é uma multa grave. Ela equivale a 120 UFIR. Quanto que é o UFIR hoje, atualmente? A UFIR, atualmente, ela está valendo R$ 1,06. Para falar a verdade, ainda tem uma dízimazinha periódica aqui, que seria exatamente esse valor aqui. Ó. Se você multiplicar os 120 por esse valor, você vai chegar exatamente ao valor em reais da multa grave, certo? Não é alvo de pergunta em prova, nem valor em reais, nem valor em UFIR. Por enquanto, estejam atentos somente à natureza da infração e à pontuação respectiva, ok? Temos ainda algumas observações sobre as multas de trânsito. A primeira observação é sobre o fator agravante. O que é o fator agravante? É quando uma infração é multiplicada, tem o seu valor multiplicado por 3 ou por 5 vezes. Observem, não é o agente de trânsito, nem a autoridade de trânsito, que decide se vai multiplicar por 3 ou por 5. Não, isso já é previsto em lei, já é pré-estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Algumas infrações elas deverão ser multiplicadas por 3 ou 5, terão seu valor multiplicado por 3 ou 5, ok? Uma segunda observação é sobre o desconto no valor das multas. Se você pagar a multa até o vencimento, você terá 20% de desconto no valor dela, ou seja, pagará apenas 80% do valor da multa. Tá? Se você pagar a multa depois do vencimento, você vai perder o desconto de 20%, porém, não sofrerá nenhum acréscimo, não tem juros em cima de multa vencida. Você só perde o desconto, vai pagar o valor nominal, o valor integral, ok? Uma terceira informação aí é que o FUNSET, o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, recebe 5% de todos os valores arrecadados com multas de trânsito no Brasil. Ok? Então, é um item meramente informativo, eu acredito que não vai somar em nada aí no seu dia a dia ou na questão da sua dirigibilidade, mas tem sido alvo de pergunta em prova. Portanto, fiz constar aqui para vocês. Caso pergunte, já sabe, 5% dos valores da multa são repassados ao FUNSET. Aqui nós temos, então, relacionadas as principais infrações que têm fator agravante. Vou falar principais, mas, na verdade, eu relacionei com praticamente todas, ou todas, não me lembro. Tá? Então, isso aqui, eu sugiro a vocês copiarem isso. Copiem. Eu acredito que no manual de vocês, fornecido pela autoescola, tem uma tabela imensa de infrações, imensa, que vocês já devem ter até olhado para ela e dado aquele certo ar de desânimo, porque realmente são muitas infrações para decorar, então a gente nem tenta, né? Mas eu vou dar uma sugestão para vocês, se vocês conseguirem decorar pelo menos essas aqui, que são aquelas infrações que têm fator agravante 5 e fator agravante 3, vocês vão ver que você já vai resolver aí 70%, 80% das dúvidas de vocês em relação à resolução de questões na hora da prova. Tá joia? Então, copiem aí, parem o vídeo, copiem essas infrações do jeito que está aqui, tentem decorar, montem uma técnica de memorização para ela, e vocês vão ver que na hora de resolver as questões isso vai ajudar muito. Tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos ver aí vou estar explicando aí para vocês sobre multas por excesso de velocidade, interessantíssimo, isso aí é o tipo de questão que eu considero muito difícil quando cai em prova, eu vou estar mostrando para vocês aí com detalhes como é que a gente calcula as velocidades e saber se as multas são leves, médias ou graves aí no caso, ok? Um abraço, até a próxima aula. Tchau.